quintos anos, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aulinha de ciências. Hoje nós iremos estudar a unidade 16, que vai das páginas 310 a 319, sobre a reprodução. Então, a nossa rotina de hoje, nós iremos estudar a reprodução, vocês irão assistir a videoaula, a professora fará a leitura das páginas 310 até a 316, nós faremos todas as atividades, ficará apenas a tarefa para vocês fazerem, viu, pessoal? Aí em casa, se você achar necessário, você poderá pausar a videoaula, continuar assistindo. Depois você pode assistir mais de uma vez se achar necessário. Nós iremos fazer as atividades e no final aí você fará as tarefas e enviará para o professor de vocês pelo aplicativo do WhatsApp, de onde vocês terão a devolutiva. Então, nós chegamos aqui na unidade que trata sobre a reprodução. Então, essa temática foi uma crescente, né, de todos os sistemas até chegar na reprodução. Então, a gente lá no sistema endócrino, quando nós estudamos as glândulas endócrinas, que elas enviam para a corrente sanguínea, porque elas não possuem ductos, né, elas enviam para a corrente sanguínea os hormônios para que eles possam agir, nós começamos a estudar lá. Então, o homem ele possui o hormônio testosterona, e a mulher possui o estrogênio e a progesterona, tá? Que são responsáveis pelas mudanças que vão ocorrer no corpo das crianças, né? Que vão passar pela puberdade, então chegou lá. A infância tem a puberdade para chegar na fase adulta. Então, esses hormônios começam a agir no corpo, no período da puberdade, provocando as transformações que irão desencadear futuramente na idade adulta, para a reprodução, pois, afinal de contas, o objetivo de todas as espécies, de todos os seres vivos, é perpetuar a sua espécie aqui na Terra. A nossa já perpetuou faz tempo, né? Então, agora a gente diz deixar descendentes, tá? O que vai muito além disso daqui, né, pessoal? A gente tem todos os aspectos. Então, fisicamente, né, os hormônios preparam o corpo, mas isso é futuramente que a gente está preparado para ser pai ou mãe. Não é porque o corpo está se preparando que já está tudo pronto, não. Tá certo? Você já estudou as transformações físicas que ocorrem no corpo humano durante a puberdade. Agora estudará como os seres vivos se reproduzem. Para compreender esse processo, vamos começar conhecendo as células reprodutoras e os sistemas genitais masculino e feminino. Então, o que são os gametas? Gametas são as células reprodutoras. A puberdade marca o início da vida reprodutiva dos seres humanos. Nesse período, o corpo dos garotos passa a produzir os espermatozoides, que é o gameta, né? São os gametas masculinos, e as garotas começam a liberar os óvulos. Os espermatozoides e os óvulos são as células reprodutoras, também chamadas de gametas. Então, aqui estão os gametas masculinos, que são os espermatozoides, e o gameta feminino, né? Que é o óvulo, tá? Bem maior em comparação aos espermatozoides. Gametas e células reprodutoras. No corpo humano, há cerca de 70 trilhões de células, das mais diferentes formas e com distintas funções. Apenas um tipo delas se destina à reprodução. As células reprodutoras, chamadas de gametas. Cada sexo apresenta um tipo particular de gameta. O masculino é o espermatozoide e o feminino é o óvulo. Aqui, ó. Mostrando aqui a liberação dos espermatozoides, que vão chegar até o óvulo. Sistema genital masculino. O sistema genital masculino é composto por pênis, uretra, próstata, vesícula seminal, 2 ductos deferentes, 2 epidídimos e 2 testículos. A bexiga urinária faz parte do sistema urinário também, tá? Então aqui, ó, no caso, ela tá colocando aqui, colocaram, né, aqui faz parte do slide, por quê? Porque a bexiga urinária, ela faz parte do sistema urinário, mas através da uretra também passa quem? Os espermatozoides, então por isso que tá aqui, tá? Então aqui a bexiga urinária, a próstata, a vesícula seminal, a uretra, o pênis, os ductos deferentes, os testículos e os epidídimos. Na puberdade, o organismo masculino passa a produzir diariamente dentro dos testículos milhões de espermatozoides que ficam armazenados nos epidídimos. Após o seu amadurecimento neste local, os espermatozoides passam pelos ductos deferentes e pela uretra. A próstata e as vesículas seminais, por sua vez, produzem um líquido no qual esses espermatozoides ficam imersos, formando o sêmen. E aí esse líquido ele tem o pH mais alto. Tá? Para que aconteça, que às vezes acontece de na hora da ejaculação sair um pouquinho de urina. Então, o que acontece? Por que esse líquido ele é o pH um pouco mais alto? Para que não mate os espermatozoides.
Sêmen, líquido produzido pela próstata e pela vesícula seminal que transporta os espermatozoides até o corpo feminino. E aqui está uma curiosidade sobre essa coquilha aqui, que é um equipamento utilizado por atletas nos esportes para proteger a região genital masculina, evitando danos às suas estruturas, como os testículos, os epidídimos e os ductos deferentes, tá? Que pode acontecer, dependendo do impacto, de provocar uma lesão séria ali. Sistema genital feminino. O sistema genital feminino é composto por 2 ovários, 2 tubas uterinas, que a gente pode falar também, às vezes a gente encontra em alguns livros como trompas de falópio, o útero e a vagina. Então aqui, tá? Na mulher, então observando rapidamente, né? Então o sistema reprodutor masculino é externo e o feminino é interno. Então aqui estão as tubas uterinas, aqui os ovários, né? Onde ocorre a formação dos ovócitos que vão ser liberados, já como óvulos, né? Vão passar aqui pelas tubas uterinas, onde eles serão ou não fecundados, e aí, se for fecundado, ele vem aqui para a parede interna do colo do útero, onde o embrião vai se desenvolver. Aqui a vagina. Diferente da produção dos espermatozoides pelo homem, a mulher já nasce com muitos óvulos dentro de cada ovário. Quando o organismo feminino atinge a puberdade, esses óvulos que ainda estavam imaturos começam a amadurecer. E a cada 28 dias aproximadamente, durante o processo de ovulação, uma única célula reprodutora, um único óvulo é liberado pelo ovário. Percorre a tuba uterina e chega ao útero. Então aqui, ó, o ovócito, aqui o óvulo sendo amadurecido. No 2, ocorrendo a ovulação. Aqui o óvulo percorrendo a tuba uterina e ele chegando ao útero. A fecundação. Então, olha a imagem aqui ao lado, tá? Em 3D, mostrando o óvulo em comparação com o espermatozoide. O espermatozoide tem uma cauda que auxilia seu movimento, que é essa aqui. O óvulo é maior que o gameta masculino e tem a forma arredondada. Num processo chamado ejaculação, os espermatozoides são expelidos do corpo masculino pelo pênis. Se houver relação sexual, são levados ao interior do corpo feminino. Quando o gameta masculino se une com o feminino na tuba uterina, começa o processo que dará origem a uma nova vida, o que a gente chama de fecundação. Então, atividade 1 aqui. Complete o jogo das palavras cruzadas de acordo com os itens a seguir. Então, vamos lá. Primeira aqui. A. Gameta masculino. Espermatozoide. B. Líquido que contém os espermatozoides. Sêmen, né? Que é o líquido pelo qual o espermatozoide vai nadando até chegar ao óvulo. C. Um dos componentes do sistema genital masculino responsável pela produção do sêmen. Próstata. D. Órgão que o óvulo percorre até chegar ao útero. Tuba uterina. E. Órgão que contém milhares de óvulos imaturos. Ovário. F. Período de transformações físicas relacionadas ao amadurecimento sexual do ser humano. Puberdade. G. Gameta feminino. Óvulo. H. Período em que um dos ovários libera um óvulo. Ovulação. I. Processo que leva os espermatozoides para fora do corpo. Ejaculação. J. Órgão do sistema genital feminino onde se desenvolve o bebê durante a gravidez. Útero. Então, chegamos à menstruação aqui. O útero se prepara mensalmente para a gravidez. Suas paredes internas, que são compostas por um tecido chamado endométrio, ficam mais espessas e ricas em sangue, né? Fica altamente vascularizado, formando um revestimento para proteger e nutrir o bebê, que poderá se desenvolver ali caso o óvulo se una ao espermatozoide e ocorra a gravidez. Quando o ovário libera um óvulo, e este, ao passar pela tuba uterina, não encontra nenhum espermatozoide, não há gravidez. Então, o óvulo e o endométrio, revestimento formado no interior do útero, juntamente com o sangue, são expelidos do corpo da mulher pela vagina. Então, esse processo que é chamado de menstruação, tá? Então, seria que a descamação do interior do colo do útero, né, o endométrio, juntamente com o sangue e tudo, e ele dá origem à menstruação, que pode durar de 3 a 5 dias, variando muito, né? Tem mulher que tem mais dias aqui ainda
de menstruação, tá? Não é igual para todo mundo. A modificação no corpo das meninas durante a puberdade é um aviso de que logo a menstruação se iniciará. A primeira menstruação, que é denominada, ou seja, chamada de menarca, pode ocorrer a partir dos 9 anos, mas também não tem uma idade certa para todo mundo. Tem menina que fica menstruada, tem a menarca aos 13 anos, aos 14 mais tarde, tá? Não é igual para todo mundo. Os óvulos com os quais a mulher nasce em geral se esgotam por volta dos 50 anos. Ela então para de menstruar, consequentemente não poderá mais engravidar. O período após a última menstruação da vida de uma mulher é chamado menopausa. Você sabia? Algumas mulheres podem sentir um desconforto abdominal durante a menstruação, que é a cólica menstrual, que pode ser muito intensa também. Isso ocorre em razão da ação dos hormônios prostaglandinas que agem nos músculos do útero, provocando uma contração para remover o revestimento que não será necessário, uma vez que não ocorreu a fecundação. Uma maneira de reduzir as cólicas é praticar atividades físicas regularmente. Aqui mostrando a menina pedalando e diminui bastante. Ciclo menstrual. O ciclo menstrual é o período entre o início da menstruação e o dia anterior à menstruação seguinte, ou seja, o primeiro dia de um ciclo menstrual é o primeiro dia da menstruação e o último dia desse ciclo é um dia antes da próxima menstruação. Esse ciclo dura em média 28 dias, que também pode variar. Os dias mais propícios para que a mulher possa engravidar são chamados de período fértil. É nessa fase que acontece a ovulação, ou seja, a liberação do óvulo pelo ovário. Geralmente, esse processo ocorre, pessoal, na metade do ciclo menstrual. Então, se ele é de 28 dias, a ovulação seria no 14º dia. A imagem a seguir aqui representa um ciclo menstrual de 28 dias. Então, aqui contando do dia que veio a menstruação, tá? Contando aqui, você vê que tem 28 dias. Aí você, por exemplo, se veio no dia 1º, você conta aqui, a metade do ciclo seria no 14º dia, seria o dia fértil, tá? Mas tem um detalhe, pessoal. Isso ainda pode variar de 2 a 3 dias para mais ou para menos, tá? Então, 2 dias antes, 3 dias antes ou de 2 a 3 dias depois. Como você já estudou, caso não haja fecundação do óvulo pelo espermatozoide, a mulher ficará menstruada novamente. Porém, se o óvulo for fecundado, o ciclo menstrual é interrompido, só voltando a acontecer alguns meses após o nascimento do bebê. Por quê? Porque o bebê vai precisar de ser nutrido, então ele vai precisar de todas as substâncias, de todos os nutrientes que a mulher iria eliminar. Vários hormônios agem durante o ciclo menstrual, entre eles o estrogênio e a progesterona. O estrogênio envia uma mensagem a um dos ovários para amadurecer o óvulo. A progesterona age no útero, estimulando a produção do revestimento que irá proteger e nutrir o bebê, que ali irá se desenvolver caso haja fecundação. Então, reprodução humana depende da fecundação. Envolve o sistema genital masculino, fazem parte os testículos, que produzem os espermatozoides, que são células reprodutoras. O sistema genital feminino fazem parte os ovários, que contêm milhares de óvulos. A fecundação corresponde à união do espermatozoide com o óvulo e interrompe o ciclo menstrual. Origina um novo ser. 2. Observe o gráfico abaixo e responda as questões. Então, aqui nesse gráfico está mostrando os níveis hormonais, ou seja, de estrogênio e de progesterona ao longo da vida da mulher, e aqui a idade, tá? 20, 30, 40, 50, 60 e 70 anos aqui. Então, aqui estão as mulheres e aqui na cor vermelha aqui o estrogênio, na cor verde a progesterona. Então, a gente observa que conforme o tempo vai passando, né? A gente diz que dos 20 anos já começa a ter uma queda. Então, na puberdade, lá no início, né, da mudança aí da fase da criança para a adolescência, é o período que esses hormônios estão mais em alta. A partir dos 20 anos, eles já começam a ter uma queda. Aqui a gente observa, olha aqui com 70 anos, como que caiu a taxa hormonal da mulher, tá? Então, a partir aqui, ó, a gente vê que a partir dos próximo aqui aos 50 anos, tem mulher que tem a menopausa precoce também, tá? Não é igual para todo mundo, mas a gente fala que é por volta dos 50 anos que ela acontece. Então, qual que é o tema do gráfico? O gráfico mostra a alteração dos níveis dos hormônios estrogênio e progesterona de acordo com a idade da mulher. E dá muita diferença, pessoal. A mulher, ela vai notando que o corpo dela vai mudando, ela vai sentindo ondas de calor,
mesmo quando está no período frio. Por quê? Porque esses hormônios fazem falta para o nosso organismo. Imagine que você acostumou a ter um hormônio, a viver de uma forma e de repente muda completamente. B. Os níveis de estrogênio e de progesterona começam a diminuir acentuadamente a partir de que idade? Os níveis de estrogênio e de progesterona começam a diminuir depois dos 20 anos de idade que a gente viu lá, né? No gráfico. C. O que acontece com os níveis de estrogênio e de progesterona após a menopausa? Qual que é a consequência desse fato para a vida reprodutiva da mulher? Durante a menopausa, há um declínio bem acentuado dos níveis de estrogênio e de progesterona no corpo da mulher, provocando o fim da menstruação e a impossibilidade de engravidar. 3. Observe o calendário abaixo em que os dias da menstruação de uma mulher foram marcados em amarelo e depois responda as questões. Então, aqui está marcado em amarelo e aqui tem uma partezinha que está marcada em vermelho, né? Então, vamos observar aqui. Se a gente for observar o calendário aqui, a gente está vendo que está tratando do quê? Do período fértil da mulher, né? Então, quantos dias dura o ciclo menstrual dessa mulher? Quantos dias está durando? É de 28 dias o ciclo dela, tá? B, o que indicam os dias circulados de vermelho? Os dias circulados de vermelho representam o dia fértil, tá? Então, lembrando, o que é o dia fértil? É o dia que provavelmente essa mulher vai estar ovulando. É o dia que é mais fácil dela engravidar. Mas detalhe, né? Existe, quando a gente for entrar em método contraceptivo, a gente vai falar da tabelinha, né? E a tabelinha, ela é um método contraceptivo para se evitar a gravidez, baseado em contar aqui os dias e achar, né, o período fértil da mulher. Só que tem muitas crianças aí hoje em dia para contar essa história. Por quê? Porque ele é falho, né? A mulher que não, até a mulher que é reguladinha, a tabelinha pode falhar, porque a ovulação pode ocorrer em outro dia, que a mulher não estava esperando. Tá certo? Por isso que o mais importante, quando chegar à vida adulta, é lembrar que existe um preservativo, que é a camisinha, que protege contra as DSTs, que são as doenças sexualmente transmissíveis, e que também evita a gravidez. Chegamos na hora da tarefa. Então, primeiro, o que acontece com os gametas durante a puberdade? O que a gente falou? O que vai acontecendo? Quem que são os gametas? São as células reprodutoras. O que acontece com eles durante a puberdade? Você vai falar com as suas palavras. 2. Em qual época da vida da mulher os óvulos começam a ser liberados pelos ovários? Como se chama esse processo? Também a gente falou lá anteriormente. Como chama esse processo? Em que período que marca aí a mudança da fase de criança para a fase adulta? 3. Periodicamente, o útero da mulher sofre transformações que podem resultar em menstruação ou gravidez. Quais são essas transformações e por que elas ocorrem? Por que elas ocorrem? A vida da menina é a mesma coisa depois que a gente fala que ela se torna mocinha, né? Que ela tem a menarca, é igual? 4. Por que quando a menstruação atrasa, é comum as mulheres acharem que estão grávidas? Então, aqui no primeiro tá lá. Durante a puberdade, começam a ser produzidos gametas masculinos, que são os espermatozoides, e os gametas femininos, que são os óvulos. Eles começam a amadurecer, para ajudar vocês aí. Então, 5º, observe os dias da menstruação de uma mulher marcados de amarelo no mês de abril. Então, aqui ó, abril e aqui maio. Qual foi o primeiro dia da menstruação dessa mulher no mês de abril? Então, é só você olhar aqui. B, se o ciclo menstrual dessa mulher normalmente for de 29 dias, qual será provavelmente o primeiro dia da próxima menstruação no mês de maio? Então, você vai contar direitinho. Se é de 29 dias, você vai lá contar. Lembra que ele começa um dia antes do início do outro, tá? Então, você tem que lembrar disso na hora de fazer essa contagem. Então, aqui, ó, para ajudar, o primeiro dia da menstruação foi 12 de abril. Então, tá aqui o primeiro dia. Então, você vai contar direitinho para você chegar na resposta. Então, a nossa videoaula chegou ao fim. O que a gente fez hoje? Nós estudamos a reprodução. Então, você assistiu a videoaula, se você achar necessário, pausou a videoaula aí na sua casa, assistiu a explicação dos conteúdos. Se você achar necessário, assista mais de uma vez essa videoaula. Depois, envie para o professor de vocês pelo aplicativo do WhatsApp, de onde vocês terão a devolutiva.
Então, nossa videoaula chegou ao fim. Até a próxima!